Boa noite, com grande alegria, estamos aqui com o toque do dia, com essa disposição de anunciar a palavra de Deus de uma maneira simples, né, que possa alcançar realmente a mente, né, alcançar as pessoas onde se encontra. Cada um está no lugar, né? Cada um está numa posição, seja intelectual, emocional, espiritual. E a obra do Espírito Santo é alcançar a pessoa onde ele está, né? Onde Deus tem colocado a cada um. E hoje nós convidamos o pastor Matias, ali da Nova Corumbá, da Neotestamentária da Nova Corumbá. Hoje ele tem uma palavra, ele vai sempre estar conosco aqui, né? Não é a primeira vez, né? São mais de 4, 5 vezes que Matias já esteve aqui no toque do dia, e hoje ele tem uma palavra também. Há um lugar para você. Esse é o tema da mensagem. Convidamos a todos para ouvir essa palavra que Matias tem preparada. Matias, por favor, chega até aqui. Boa noite a todos. Realmente é privilégio, né, estarmos aqui para falar da palavra de Deus. Todas as vezes que recebemos um convite ou temos uma oportunidade de anunciar a palavra de Deus, nós temos que dar glória a Deus por isso, porque é um privilégio falar da palavra de Deus e compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. A palavra de Deus nos fala a respeito disso, que nós devemos compartilhar todas as bênçãos, todas as coisas que nós recebemos, e uma delas é as experiências em relação à sua obra, em relação a tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então, esse tema é bem sugestivo quando fala há um lugar, ainda há um lugar para você. E nós vemos que todos os lugares, às vezes, quando nós vamos no nosso dia a dia, às vezes nós vamos em determinado lugar, ou no médico, alguma coisa, se nós não adiantarmos, nós não conseguimos uma vaga nesse lugar, não conseguimos um espaço nesse lugar. E aí precisamos esperar para uma próxima oportunidade. E aqui nós vemos que a palavra de Deus nos fala que ainda há um lugar para você. Então depende somente de você decidir por estar na presença de Deus, por aceitar. E nós temos uma passagem interessante, que é no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, que narra uma situação de um rei que fez as bodas de seu filho. E nós vemos aqui nesse trecho interessante que, normalmente agora no final de ano, as famílias costumam se reunir, Natal, Ano Novo, e na maioria das vezes, nessas reuniões, então, é feito um planejamento, então cada pessoa entra com uma atividade para organizar essa ceia no Natal, né? Organizar essa festa, essa comemoração em família. Mas aqui nós vemos algo assim interessante, que ele fala que tudo está preparado. Você não precisa fazer nada, você não precisa contribuir com nada, apenas garantir a sua presença. Isso é gratificante quando nós olhamos assim, que ele fala que você foi convidado, você está sendo agraciado na presença desse rei. Então vamos ver em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 14, no versículo 15. Evangelho de Lucas, é até interessante que eu costumo dizer, tanto nas reuniões da igreja, mas em qualquer lugar que vamos falar da palavra de Deus, e se você tem uma Bíblia em sua casa, acompanhe. Ver os versículos, e eu costumo repetir bastante vezes os versículos para que você possa gravar o versículo e procurar na sua Bíblia e acompanhar, porque aí você vai ter certeza do que está sendo dito aqui nesse momento é verdadeiro e está realmente na palavra de Deus, que a palavra de Deus é uma só, independente da cor ou do tamanho da sua Bíblia ou da fonte, ela vai dizer a mesma coisa. Então eu prefiro que você acompanhe e que você tenha uma Bíblia em sua casa e esteja conferindo o que está sendo dito. Ele diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Então o que nós vemos aqui a princípio? Bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Bem-aventurado aquele que está
na presença do Senhor, aquele que está firmado, está caminhando com o Senhor, bem-aventurado. O que ele quer dizer bem-aventurado? Feliz, aqui, que está na presença do Senhor. Então é algo assim bem mais interessante. Se é bem-aventurado, mas por quê que é bem-aventurado? O que realmente tem de especial nessa mesa? O que tem de especial na presença? Qual é o significado dessa comunhão, dessa, vamos dizer assim, desse privilégio de ter alguém que cuide de você, que oriente, que mostre o caminho que você deve andar. Então é algo assim bem importante quando nós vemos isso. E tem outra passagem também, mais adiante, em Apocalipse, capítulo 19, esse aqui foi dito para João, né? Apocalipse, capítulo 19, no versículo 9, ele diz assim, Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, ele diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, bem-aventurado, a bem-aventurança aparece aqui novamente. Bem-aventurado aquele que está na presença de Deus, aquele que participa da ceia do Cordeiro. Então, você tem o privilégio nesse momento de estar sendo convidado. Assim como diz o tema, é sugestivo, ainda há um lugar. Esse lugar é seu, pertence a você, só depende de você. Se você já é um filho de Deus, se você é um cristão, você conhece a palavra de Deus e por um motivo ou outro não está na presença de Deus, está afastado da comunhão, que volte. Esse é um momento oportuno, não sabemos o dia de amanhã, os rumores, assim como fala em Mateus capítulo 24 em diante, sobre princípios das dores e todos os acontecimentos reais nesse momento que vem acontecendo, das guerras, rumores de guerras e muitas outras coisas que vem acontecendo, tá? E nós vemos aqui que é real e que as profecias estão sendo cumpridas e tudo depende de você. E mais adiante ele diz ainda, ele te faz um convite, ou seja, eu preparei as bodas do meu filho, de repente o casamento do meu filho, da minha filha, eu quero que você esteja presente nessa festa, você se alegre comigo, na minha alegria, no meu prazer de estar ali fazendo uma festa, eu quero que você esteja presente nessa festa. Há um lugar separado, de repente uma mesa reservada, com um número de lugares suficiente para que você esteja ali. Esse convite foi estendido a você, nesse momento, só depende de você. Então vamos ver essa passagem, voltando aqui em Lucas, Lucas capítulo 14, no versículo 16 e 17, onde ele diz assim: ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Tá? Então, mandou os seus servos avisar os convidados, vinde, porque tudo está preparado. Não precisa você chegar mais cedo, mas chega no momento em que está tudo preparado, tudo pronto para você. E o momento é agora, o momento não é depois, o momento não é daqui a pouco. Então nós vemos que aqui ele está dizendo isso, tudo está preparado. Eu gosto de uma passagem mais adiante em Provérbios, Provérbios capítulo 9, no versículo 2, que ele diz assim, Provérbios capítulo 9, no versículo 2, ele diz assim, versículo 2, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Ou seja, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Ou seja, o prato está pronto, está preparado. É nada mais do que isso, está tudo pronto para você, está preparado. É esse momento que você deve se chegar, porque você foi convidado, você foi considerado especial, você foi considerado amigo. Você está tendo a oportunidade de firmar um laço de amizade com esse Senhor, com esse Rei. Mas tudo depende de você, se você vai ou não. Mas aí, seguindo em sequência, nós vemos que existem também resistência.
Às vezes nós, por um motivo ou outro, não queremos participar dessa festa. Não queremos ir nesse lugar porque, de repente, eu não gosto da imagem, ou eu não gosto de alguma coisa que alguém falou a respeito disso. Ah, eu não gosto, eu não quero isso para mim. Então eu não vou. E eu começo a apresentar as desculpas. Mas como é que eu fico, sendo eu o dono da festa? Eu convidei você para estar comigo, para festejar comigo, para se alegrar comigo nesse dia especial para mim, e você não vem. Eu deixei de convidar outra pessoa para que pudesse te convidar, mas você não veio. Como é que você reagiria se você estivesse no meu lugar nesse momento? E você não vem. O que vai acontecer na sua vida nesse momento? Será que esse Senhor que te convidou, ele vai simplesmente falar, não, então, se ele não vem, eu vou cancelar a festa. Eu vou cancelar essa ceia porque o meu amigo não veio, o meu convidado não veio. Não. Ele seguiu em diante. Então nós vemos aqui, continuando, versículo 18 a 20, onde ele diz assim, Lucas, capítulo 18, 14, versículo 18 a 20, ele diz, não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a recusar o convite. Excusar quer dizer recusar esse convite. Então ele diz, não obstante, a todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Ou seja, eu comprei um campo. Será que esse campo vai sair do lugar? Será que esse campo não pode ser visto depois? Será que esse campo não pode aguardar para que eu cumpra esse compromisso aqui, depois eu vou vê-lo? Eu preciso ver nesse exato momento. De repente os valores estão sendo trocados. De repente a consideração está sendo maior pelas coisas materiais, pelos meus desejos, por aquilo que eu posso tocar, por aquilo que eu posso tirar proveito, do que aquilo que realmente interessa na nossa vida. Então é algo assim que você precisa pensar. Esse campo não é tão importante quanto estar na presença de Deus. Qual é o campo da sua vida que está te impedindo de estar na presença de Deus? Está te impedindo de aceitar esse convite e ocupar esse lugar que está reservado para você? Qual é o campo da sua vida? É o trabalho? De repente é os prazeres da vida? De repente é os desejos da carne? Ou de repente outros motivos que está te tirando da presença de Deus? E continuando, ele diz mais ainda, outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que tenha por escusados. Uma segunda desculpa é mais difícil, né? Será que não seria mais interessante eu estar reunido com a pessoa que me fez um convite, me tem uma consideração para comigo, de repente para com a minha família? Eu achei mais interessante experimentar uma junta de boi. Nessa época aqui o meio de transporte eram os animais e de repente no dia de hoje eu comprei um carro, vou experimentar esse carro, vou ver se ele é confortável, vou ver se ele vai me levar onde eu quero ir, vou ver se ele realmente é econômico, ele vai gastar pouco combustível. De repente é isso tudo que eu vou pensar. Então eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo, o meu tempo nesse exato momento aqui é para experimentar o bem material que eu acabei de adquirir. De repente um carro, de repente uma bicicleta, de repente uma moto, ou outros bens materiais que vai me impedir. Não, eu não posso ir nessa festa, não posso ir nessa boda, porque eu tenho esse bem para experimentar. Vou ver se realmente ele é bom. E é interessante que quando nós adquirimos um bem material, nós sentimos realizado aquele momento, nós queremos experimentar, nós queremos utilizar ou usar de uma maneira assim, mais aprofundada, para comprovar realmente o orgulho próprio, o desejo próprio, mas não é mais importante do que estar na presença de Deus. Não é mais importante do que estar fazendo a vontade de Deus.
Então nós vemos uma terceira desculpa, onde ele diz ainda, no versículo 20, e outro disse, casei-me, e por isso não posso ir. Interessante, né, quando nós vemos aqui, casei-me e não posso ir. E ele está falando aqui das bodas. As bodas normalmente é um casamento, né, é uma festa. Será que não seria mais interessante eu levar a minha esposa para estar confraternizando junto ali com aquele meu amigo? Eu vou apresentar a minha esposa, ou eu vou apresentar o meu esposo, ou estar junto, confraternizando ali, quer dizer, algo assim em família. Não seria mais interessante do que simplesmente eu não vou, porque eu vou estar com minha esposa ou com meu esposo? Então são desculpas que muitas vezes nós apresentamos, muitas vezes nós colocamos para não estar na presença de Deus, não estar fazendo a vontade de Deus, não estar atendendo esse chamado. Mas é algo assim interessante, eu creio que você já passou por isso, em convidar alguém para ir na sua casa, preparar tudo, de repente um lanche, de repente um jantar, de repente um almoço, ou alguma coisa nesse sentido, e a pessoa não vai. Como é que se sente? Se sente realmente desvalorizado, desconsiderado, ou seja, uma série de coisas assim. E esse rei, ele sentiu da mesma forma. Mas ele tomou uma atitude, e é uma atitude interessante e inteligente. Ele disse assim, se os meus convidados não vieram, eu vou convidar outros. Mandou que os seus servos fossem pelas ruas, pelos valados, pelas encruzilhadas, e chamassem a todos os quantos pudessem encontrar, para que pudesse estar com ele, porque o jantar, as bodas estavam preparados, o novilho cevado já estava preparado ali, o seu vinho, o seu alimento, tudo pronto. Ele simplesmente disse, os meus amigos são outros, são aqueles aos quais eu vou convidar agora, eu vou pedir que eles venham estar aqui comigo. Então vamos ver essa passagem no 23, aí mesmo, no 21, ele vai nos dizer assim, e voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos na cidade e traze para aqui pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O que nós vemos aqui? Irado. Ele falou, eu não quero mais as pessoas perfeitas. Eu não quero mais os meus amigos, eles não precisam de mim. Eu quero aqueles cegos, aqueles aleijados, aqueles coxos, de repente os doentes. Eu quero todos eles, porque eles vão me dar valor, porque eles vão me considerar, porque eles vão sentir o prazer de estar aqui na minha presença. Assim como diz lá no versículo 15, que nós lemos anteriormente de Lucas capítulo 14. Bem-aventurado aquele que senta à mesa das bodas do Senhor. Então esses são bem-aventurados. E ele mandou que convidasse todos esses para assumir, sentar no lugar que você recusou, que você não quis, que você abriu mão. Não tem como você apresentar uma desculpa depois, me dê uma segunda oportunidade, que desta vez eu vou. Não, você recusou o convite, você não quis. E se você continuar não querendo, seu lugar vai ser um lugar muito distante de Deus, muito distante, com seus prazeres da vida, com seu campo que você comprou, com sua junta de boi que você comprou, com o casamento que você realizou. Só não vai ter a presença de Deus na sua vida. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa mudar esse pensamento. Você precisa levar em consideração que Deus está pronto para te perdoar, Deus está pronto para te salvar, Deus está pronto para te buscar ou te resgatar de onde quer que você possa estar. Numa lamaçal de pecado, ou numa profunda depressão, ou uma doença, uma enfermidade, Deus está pronto para te resgatar. Só depende de você. E aí, mais adiante, ele diz no 23. No 23 ele já diz, no 22, e depois lhe disse o servo, Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Então o que ele diz aqui? Ele foi e chamou todos que ele encontrou.
nas encruzilhadas, na rua, nos valados, nos becos, na cidade. Mas ainda há lugar. Não foi esgotado. Você vê o tamanho dessa festa, o tamanho dessa ceia, o quanto de alimento ali tem para você. Ainda há lugar. E no 23 ele vai dizer assim: e respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Ou seja, o que aconteceu aqui? O servo, no versículo 21, o servo disse ao seu Senhor: muitos estão aqui, mas ainda há lugar. Ele mandou que seu servo voltasse e fosse por todos os caminhos e obrigasse que todos viessem. E essa casa se tornou cheia. Se você não quis, outros querem. Se você não deseja estar na presença de Deus, outros desejam. Se você não quer estar na vida eterna juntamente com Deus, reinar com Deus, outros vão reinar no seu lugar. E você perdeu a oportunidade. Então nós vemos nessa passagem o resultado disso tudo. Que tudo depende de você. Tudo depende da sua atitude. Tudo depende de onde você colocar seu coração. Aonde você colocou os valores da sua vida. Se você colocou o seu coração no dinheiro, você sente amor ao recurso, então você não vai estar na presença de Deus. Se você colocou o seu coração nos bens materiais, no desejo da carne, nas coisas desse mundo, no seu coração não vai ter lugar para Deus. E nós vemos uma passagem, fala em Mateus, capítulo 6, versículo 33, vamos ler, para que nós possamos somente falar. Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que ele diz aqui? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, aquilo que você precisa para estar na presença de Deus. De repente, esse campo que você gosta tanto, ele vai te dar oportunidade para ter esse campo. A esposa ou o esposo que você acabou de casar, você vai ser feliz ao lado dela para sempre, na presença de Deus. Esse meio de transporte que você acabou de adquirir, Deus vai te abençoar para que você possa abençoar outros com esse meio de transporte. Mas desde que esteja em primeiro lugar na presença de Deus. Então pense e reflite a respeito disso. Os bens materiais aqui vão ficar. Mas aquilo que fazemos para Deus, aquilo que nós agimos na presença de Deus, nós vamos apresentar no dia do Senhor. O dia que nós encontrarmos com o Senhor. Independente da sua situação, você vai encontrar com Deus. Ou no tribunal de Cristo, ou no trono branco. Creio que você queira estar no tribunal de Cristo, e não no trono branco. Então nós vemos aqui uma situação bem interessante. Onde você quer estar? Na presença de Deus ou distante de Deus? Então, isso só depende de você. A decisão é sua. Não é minha, não é do nosso irmão missionário Marcos Campos, não é de ninguém. Nem Deus mesmo decide por você. A decisão é sua, te deu livre-arbítrio. Então pense nisso, que você foi convidado. Se você recusou esse convite, volte atrás. Que Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar. Que Deus abençoe essa palavra. Este é o nosso pastor Matias. E realmente as boas novas ainda está sendo anunciada, né? O evangelho ainda, mesmo que parece que tudo escuro, parece que realmente estamos no fechar das portas, né? Pelos acontecimentos, tanta coisa ocorrendo ao mesmo tempo, o evangelho ainda soa como as boas novas.
né? Há um convite para a festa, para as bodas, né? Há um convite, né? O que Matias deixou claro essa noite. E há lugar, né? E você pode entrar, né? Você pode convidar, você pode resgatar, você pode levar um amigo para essa festa. Então, há tempo. E nós somos responsáveis de aceitar, né? Temos condições de aceitar ou rejeitar esse convite, tá bom? Esse é o toque do dia dessa quinta-feira e queremos agradecer a atenção de todos e que vamos estar seguindo aqui todas as quinta-feiras com uma nova palavra, tá bom? Queremos agradecer a todos pela atenção e agradecer a Matias por trazer essa palavra tão abençoada. Pedimos e agradecemos a todos. Um abraço, uma boa noite.